no Ar Espírita de 1995, a questão da memória do espírito. Quando escrevemos o artigo que foi inserido no Ar Espírita de 94 sobre a questão da evangelização da criança, em face dos conhecimentos contidos nas obras da codificação, para complementar melhor a elucidação do assunto, parece-nos precisaria ser esclarecido o problema da aparente dualidade de personalidades no processo da encarnação, a do espírito eterno e a da criança em desenvolvimento. Disseram os espíritos que a infância é um tempo de repouso para o espírito e que ao sair ela da adolescência, quando se opera geralmente a mudança de seu caráter, é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Isto porque logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, a dos pais, essa assistência lhe deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real individual reaparece em toda a sua nudez. O Livro dos Espíritos, questão número 385, página 178. Como explicar essa suposta dualidade? Pergunta. Esse alinhamento da personalidade do espírito reencarnado em relação à personalidade da criança, na qual está em processo de reencarnação? Pergunta. Como explicar essa dissociação que sugere haver duas personalidades praticamente independentes? Pergunta. Inicialmente é preciso descartar qualquer possibilidade de que tenha havido engano dos espíritos que elaboraram a codificação. Evidentemente, se tivesse havido engano na revisão de O Livro dos Espíritos, os espíritos que assessoraram Allan Kardec o teria despertado para possíveis erros. O que nos pareceu no momento foi a possibilidade de haver uma espécie de memória resguardando a personalidade anterior do espírito, independente da memória atual da criança, na qual estava reencarnado. Na verdade, devemos considerar em nós, analisando, que temos pelo menos dois níveis de memória. Em estado normal de espírito encarnado, a memória consciente, onde estão registrados todos os fatos de nossa atividade consciente, de nossa vida quando em vigília, e a memória de nossa atividade inconsciente, do que se passa conosco, por exemplo, durante a emancipação da nossa alma nos momentos do sono físico. Sem dúvida, sabemos que durante o sono do corpo físico, nosso espírito se desprende do corpo e ingressa no mundo espiritual, tendo ali atividades constantes de algumas horas seguidas. No entanto, ao despertarmos, não nos lembramos mais dessa atividade que viemos de ter, e continuamos a não nos lembrar, a não ser de alguns lances que são as recordações que chamamos de sonhos. Ora, onde fica registrado toda essa atividade fora do corpo físico? Pergunta. Perder-se-ia toda a sua lembrança? Pergunta. É evidente que não, e é o nosso mérito, o demérito em razão dessa atividade fora do corpo físico e de nosso mundo consciente de espíritos encarnados? Pergunta. O bom senso nos diz que tudo isso deve ficar registrado em uma memória extracorpórea. Onde? Pergunta. No corpo espiritual. Sabemos que nosso corpo espiritual, nosso perispírito, quando encarnados, é a matriz do nosso corpo físico e que a vida espiritual é a nossa vida real, perene, eterna, contrariamente à vida física, que é transitória, efêmera. Tudo nos diz que temos no corpo espiritual uma memória independente da do corpo físico, que registra toda a nossa atividade fora dele, seja pela emancipação da alma durante o sono físico, seja pela sua emancipação operada por qualquer outro fator, como por exemplo, da mediunidade inconsciente. Vamos recorrer a um depoimento que encontramos na Revista Espírita de junho de 1863, página 199, relativamente às experiências de um sonâmbulo, para termos uma ideia de como se comporta a sua memória quando entra em transe. A visão, a distância, as impressões que o sonâmbulo sente segundo o meio que vai visitar provam que uma parte de seu ser é transportada, ora, uma vez que não é o seu corpo material, visível, que não muda de lugar. Esse não pode ser senão o corpo fluídico, invisível e sensitivo. Não é o fato mais patente da dupla existência corpórea e espiritual? Pergunta. Mas se falar dessa singular faculdade que não é geral,
Basta observar o que se passa entre os sonâmbulos mais vulgares. A dualidade se manifesta de maneira não menos evidente, assim como faz notar nosso correspondente no fenômeno do esquecimento do sonho. Não há ninguém que, tendo observado os efeitos magnéticos, não haja estado em condições de constatar a instantaneidade desse esquecimento. Um sonâmbulo fala, sua conversão é perfeitamente sequente e racional, sendo despertado subitamente no meio de uma frase, de uma palavra mesmo que não pode acabar. Depois, perguntando-lhe o que vem de dizer, lembra-se-lhe a palavra começada. Ele responde que nada disse. Se o pensamento fosse o produto da matéria cerebral, por que esse esquecimento? Uma vez que esta matéria está sempre ali e sempre a mesma? Pergunta. Porque basta um instante para mudar o curso das ideias? Pergunta. Mas o que é mais característico ainda é lembrar perfeitamente, num novo sonho, daquilo que disse e fez no sono precedente, embora com um ano de intervalo. Só este fato provaria que, ao lado da vida do corpo, há a vida da alma, e que a alma pode agir e pensar de maneira independente. Se ela pode manifestar essa independência durante a vida do corpo, do qual ela sofre sempre mais ou menos os entraves, com mais forte razão, o pode quando goza de toda a sua liberdade. O texto traduzido como exemplo nos mostra desde logo várias realidades. A. Que o espírito do ser encarnado em certas circunstâncias pode agir com toda a liberdade e se transportar como uma espécie de consciência de sua atividade, de modo a relatar os fatos em que toma parte através da fala de seu próprio corpo físico, que é mais importante, o que é muito importante assinalar para efeito desse nosso estudo. B. Que uma vez desperto não se lembra de nada do que fez e disse, com o detalhe de que nem mesmo a palavra que começara pode ser completada, tendo em vista que dela não se lembra. C. Que, no entanto, entrando em novo transe, lembra-se de tudo o que fez e disse no transe anterior, quando seu espírito se desprendeu do corpo, embora haja um grande espaço de tempo entre ambos. Constatamos nesse fato registrado na Revista Espírita uma prova muito mais importante do que aquela da nossa fala de lembrança do que nos ocorre durante o nosso sono físico, porque, além de tudo, o sonâmbulo age com a vida física desperta e fala através de seu órgão físico. Dissemos que, por isso, ele tem uma espécie de consciência e não uma consciência verdadeira, o que implicaria na lembrança, fora do transe, de tudo que fez e disse. Como explicar esse fato, senão pela constatação de que temos uma memória do perispírito, corpo espiritual do encarnado, e uma memória do corpo físico, aquela registrando os fatos da atividade de nosso espírito, mas emancipado do corpo físico, e esta registrando os fatos da atividade do nosso estado de vigília, da consciência do plano físico. Pergunta. Para podermos avaliar estes fatos no momento do transe mediúnico comum, como perda da consciência pelo médium, convém trazer ainda desse notável repositório que é a Revista Espírita os fatos ocorridos numa cidade assaltada por uma espécie de epidemia de obsessões e de tal gravidade que as autoridades governamentais se mobilizaram para resolver um inusitado problema. Allan Kardec, que visitou a cidade, apreciou o assunto em 5 artigos que apareceram nas revistas de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril, maio de 1863. A transcrição que vamos fazer faz parte de um relatório que um emissário do governo redigiu para dar satisfação do que tinha observado no seu contato direto com a legião das pessoas obsidiadas. Tiramos do relato do qual demos assim um extrato as observações seguintes. Essas crianças falam a língua francesa durante suas crises com uma facilidade admirável, mesmo as que fora dela não saibam senão algumas palavras. Essas crianças, uma vez que suas crises perdem completamente toda reserva para o que quer que seja, perdem também toda a afeição da família. A resposta é sempre tão pronta e tão fácil que dir-se-ia que vem antes da interrogação. Essa resposta é sempre a ad rem, exceto quando o falador responde por asneiras, insultos ou uma recusa exagerada.
Durante a crise, o pulso fica calmo e no maior furor, o personagem tem um ar de se possuir, como alguém que chamasse a cólera. A sua ordem, sem se assemelhar às pessoas exaltadas ou presas de um acesso de febre. Notamos durante as crises uma insolência estranha que ultrapassa toda a expressão nas crianças que fora de lá são dóceis e tímidas. Durante a crise, há em todas as crianças um caráter de impiedade permanente, levado além de todos os limites, dirigido a tudo que lembra Deus, os mistérios da religião, Maria, os santos, os sacramentos, a prece, etc. O caráter dominante desses momentos é o ódio de Deus e de tudo que ele se o que a ele se relaciona. Está bem constatado para nós que essas crianças revelam coisas que acontecem ao longe, assim como fatos passados nos quais não tinham nenhum conhecimento. Elas revelaram também a várias pessoas seus pensamentos. Anuncia algumas vezes o começo, a duração e o fim das crises, o que elas farão mais tarde e o que não farão. Sabemos que deram respostas exatas a perguntas dirigidas em línguas desconhecidas para elas, alemão, latim, etc. Essas crianças têm, no estado de crise, uma força que não é proporcional à sua idade, uma vez que é preciso 3 ou 4 homens para conter durante os exorcismos as meninas de 10 anos. Há a se notar que durante a crise as crianças não fazem nenhum mal, nem pelas contorções que parecem de natureza a deslocar seus membros, nem pelas quedas que dão, nem pelos golpes que se dão batendo com violência. Há sempre, invariavelmente, as suas respostas. A distinção de vários personagens, a moça e ele, o demônio e o condenado. Fizemos a longa transcrição acima para darmos uma ideia do que acontecia nos transes mediúnicos, a fim de que se possa avaliar o efeito que deveria ter sobre aquelas crianças médios. Completamos o depoimento transcrevendo finalmente a parte que interessa ao nosso estudo, a saber, fora da crise, essas crianças não têm nenhuma lembrança do que disseram, o que fizeram, seja que a crise tenha durado mesmo todo dia, seja que elas tenham feito obras prolongadas ou incumbências dadas no estado de crise. Revista Espírita, abril 1863, página 106. Como acabamos de ver, os espíritos obsessores faziam uma desordem terrível, agrediam física e moralmente as pessoas mais respeitáveis e não respeitavam o próprio Deus, o que significa que as emoções eram muito fortes. E, no entanto, elas nada refletiam do corpo físico, que conservava, inclusive, o pulso calmo, para usar as palavras do médico que redigiu o relatório. Aqui surge uma questão muito séria, quem era o responsável perante a vida por todos aqueles males que eram feitos, pergunta. Como esse responsável teria registrado contra si todos esses atos maus, pergunta. Sabemos que tudo que fazemos fica registrado em nossa consciência, em nossa memória, para que possa estar ali na hora da reparação. As meninas médias eram instrumentos passivos, inconscientes, pois por isso nada registraram na sua memória, mas pela lei de causa e efeito, tudo ficava gravado na memória do espírito comunicante, possuidor do corpo físico do médium. Se um espírito obsessor subjuga uma pessoa encarnada, tirando-lhe a consciência das coisas e leva seu corpo, por exemplo, para ser atirado do alto de um edifício, em aparente suicídio, a pessoa não tendo agido por sua vontade, mas sendo apenas instrumento passivo, não deve ter qualquer culpa. Mas o espírito assassino ficará com um fato gravado em sua memória e, sem dúvida, já começa a ser castigado, vendo-se continuamente caindo. Voltando ao nosso texto, não é que as médios esqueciam ou não lembravam, porque, na verdade, nada tinham gravado em sua memória que devesse ser esquecido ou não lembrado. Tudo ficara gravado na memória do corpo espiritual do espírito comunicante que, deixando a médio, levou consigo resiste de tudo que fez e disse em sua consciência para a exigência futura da devida reparação. Um outro ponto muito interessante é que nos parece relevante destacar é que durante o transe, ou as crianças, como diziam as médios, perdiam a noção de tempo que se passou.
Isso também por efeito de memória, porque, interrompido seu pensamento contínuo, nada ficou registrado em sua memória física que pudesse comparar esse lapso de tempo para avaliar-lhe a extensão. Eis o que foi constatado, que foi extraído do relatório de um outro médico que acompanhou a epidemia. Enfim, depois de mais ou menos 3 minutos, essa trama apavorante cessou de repente, como por encanto. A jovem B retomou a expressão mais calma, a mais natural do mundo, como se nada tivesse passado. Tricotava antes e eis que tricota depois, sem que aparecesse haver interrompido seu trabalho. Interrogou-a, respondendo-me. Não senti nenhuma fadiga e nada se lembrando. Falou-lhe das injúrias que nos disse. Ela ignora. Falo-lhe das injúrias que nos disse. Ela ignora, mas parecia com isto estar contrariado e nos pede suas desculpas. Em todos esses doentes, a sensibilidade geral é completamente abolida. Pode-se beliscá-las, picá-las, queimá-las, elas não sentem nada. Numa delas fiz uma prega na pele e a atravessei de lado a lado, como uma agulha comum. O sangue correu, mas ela não sentiu nada. Este último parágrafo finalmente dá a ideia do estado da inconsciência da médium durante o transe, em que, além da insensibilidade, a dor não registrou na memória uma violência perpetrada contra o seu corpo físico, o que nos dá a entender que o fato deve ter ficado registrado na memória do corpo espiritual do espírito comunicante. Por tudo que está dito e comprovado acima, podemos desde logo concluir que temos uma memória do corpo físico e uma memória do perispírito quando encarnados, ou no corpo espiritual quando desencarnados, o que implica dizer que temos 2 níveis de consciência ou de memória querendo-se. Mas não é só encarnados ou desencarnados onde fica a memória das nossas vidas anteriores, esse depósito ao qual não temos acesso nem mesmo no estado de desencarnados, pergunta. Tudo indica que fica no nosso corpo mental. E o que vem a ser esse corpo mental, pergunta. André Luiz assim o define em Evolução em 2 Mundos. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade o corpo físico o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Na nota de rodapé, o autor esclarece que o corpo mental é o envoltório sutil da mente e de não pode ser definido com mais amplitude por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Sendo a matriz que preside a formação do corpo espiritual, devemos entender, pensamos que ele representa como para o corpo espiritual o que é o perispírito representa para o corpo carnal, ou seja, um laço, um envoltório unindo o espírito ao corpo espiritual, na prática, uma espécie de corpo espiritual do corpo espiritual, variando na sua faixa vibratória e, consequentemente, em sua natureza fluídica. O exemplo existe na literatura espírita, que parece melhor poder dar ideia dele, pensamos, está no episódio registrado no livro Nosso Lar, quando André Luiz deita-se para descansar e, entretanto, no sono se vê desprender do corpo espiritual e, com a mesma forma, passa uma esfera superior. Aquele corpo com a qual saiu e do qual o corpo espiritual é a réplica, uma vez que lhe preside a formação, talvez seja realmente o corpo mental ao qual André Luiz se referiu. Mas logo em seguida nos dá esclarecimento muito importante, quando diz: o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo interior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Depois que vimos como funcionam as 2 prováveis memórias que temos quando encarnados, já estamos em condições de pesquisar o funcionamento de nossa memória espiritual em face da nossa memória kármica, que, por suposição, colocamos no nosso corpo mental. Emancipado da matéria, em caráter provisório ou definitivo, tem o espírito acesso à sua memória do corpo mental, onde deve estar os registros de vidas anteriores, pergunta. Em seu livro Voltei, com psicografia de Franciscano Xavier,
página 95, irmão Jacob nos passou as seguintes informações a respeito desse tema tão sério. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo, já que findara minha existência no veículo de carne. Por que não reentrar na posse do passado? Pergunta. Por que razão não lembrava o período anterior do meu retorno à carne? Pergunta. Por que me surpreendia antes os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara um dia a fim de reencarnar? Me pergunta. Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Pergunta. Em que causa se me enraizaria o esquecimento? Pergunta. O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser, e que se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação. Na maior parte das vezes, a reabsorção das reminências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações, alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não penduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas como material didático, a não ser em processo expiatório para esvaziar-se do mal ou da ilusão. Não lhe é possível mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desfaixa do corpo denso de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirir a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava submissão aos recursos da natureza, de modo a retornarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. Vamos focalizar agora os casos conhecidos de despertamento da memória de existências passadas por processo magnético em pessoas encarnadas. No livro Entre as Terra e o Céu, Franciscano Xavier André Luiz tem seu enredo principal vinculado a uma assistência prestada a um grupo de espíritos encarnados e desencarnados, cuja vida presente estava sendo perturbada por problemas do passado, o que ocasionou a recordação dos fatos do pretérito que o ligavam entre si. Vamos transcrever apenas as passagens que se relacionam com a memória ou as memórias dos indivíduos. Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento. No corpo espiritual, aqui, a divisarmos na véspera. Avançou ao nosso encontro extremamente surpreendido e, avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no ímã da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se. Dina, Pin e Vímula realmente mais bela, todavia, menos serena e menos espiritualizada. Favorecendo-nos um máximo proveito das observações, o ministro falou em voz baixa. Nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal de um reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Vemos, pois, que o sentimento de culpa, o débito perante a lei, nos mantém cativos no passado e a necessidade de novas provas, consequentemente, às vezes facilita o acesso à memória das vidas passadas, mas prossigamos. Reparamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Perguntou. Nosso instrutor, assinalando a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, no encontro provocado
do influência magnética em tais recursos utilizados por nosso plano no tratamento salutar das moléstias da alma. Determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Além das informações sobre a memória, convém anotar para o nosso estudo que pode-se deduzir ser normal que, quando fora do corpo físico, os espíritos se lembrem de sua vida no mundo carnal. Prossigamos, no entanto, apreciando agora um caso de acesso à memória do passado de um espírito desencarnado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhes forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido, a cabeça pendendo sobre o peito, desgovernada e sonolenta, fitando-nos de modo significativo. O ministro ponderou: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe íntimo com mais segurança, assistindo por nossos recursos. A memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro, a benefício dele mesmo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Perguntou. Indagou Hilário, perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor, a memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma edição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual aqui desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certo tipo de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos socorrer, como também para descarregar, para descerrar os escaninhos da mente, nas fibras recônditas, em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Para ligeiras transcrições que fizemos, já podemos nos conscientizar de que o espírito encarnado, quando em vigília, não se lembra dos fatos ocorridos quando de sua emancipação do jugo do corpo físico. Apenas se filtra algumas informações pelo processo do sono. A memória da vida física só registra os fatos ocorridos em seu estado de consciência de si mesmo. B. Mas quando emancipado do veículo físico, o espírito, pelo seu perispírito, tem acesso à memória da vida carnal. Se lembra do que fez quando em vigília. C. Tudo o que ocorre com o espírito no mundo espiritual, esteja ele encarnado ou não, fica registrado na memória de seu perispírito ou do seu corpo espiritual, mesmo que os fatos se produzam quando, por exemplo, no fenômeno mediúnico, ele serve do corpo físico do médium para se manifestar. D. Os fatos ocorridos em existências passadas ficam gravados na memória profunda que se supõe está no corpo mental, sendo certo que, quando se recolhe exclusivamente a este, tem lembrança de sua vida na carne e no plano espiritual, podendo-se, como se percebe, aplicar aqui o axioma: quem pode o muito, pode o pouco. Conquanto tenhamos três níveis de memória, há uma interligação entre eles. De modo que a memória mais superficial se derrama na memória que lhe vem acima. E é por isso que a memória profunda pode ser alcançada mesmo no espírito encarnado. F. Que na realidade não há esquecimento, porque este supõe a falta de lembrança de alguma coisa que esteja gravada na memória. O que há é falta de acesso aos arquivos da memória de natureza superior. Apesar de podermos deduzir tudo isso dos ensinos que os espíritos nos deram, cabe aqui uma pergunta. Quando ocorre a morte do corpo, a memória dos fatos da vida que se acha arquivada
nas células físicas se perde? Pergunta. Ou elas permanecem por estarem registradas na memória do perispírito? Pergunta. Sabemos que tudo o que existe nas leis divinas, como ocorre com os mecanismos automáticos de nossa vida, tem uma finalidade relevante. Não se produz sem objetivo. Vi-me diante de tudo o que havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida, instalada dentro de mim, transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se em espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Voltei, Franciscano de Xavier, irmão Jacob, página 31. O fenômeno acima ocorre no momento da desencarnação de todas as pessoas. Não seria a transferência automática das imagens contidas na memória do corpo que se extingue para a memória do corpo espiritual, que dará continuidade à individualidade que se ausentou do campo carnal, adicionando-lhe as experiências de uma vida física? Pergunta. Resta-nos agora a solucionar um problema que se liga ao caso mencionado do início, concernente ao que ocorre na preparação da encarnação do espírito errante, quando se opera o restringimento do corpo e o espírito reencarnante mergulha na perturbação. Não ocorria a mesma transferência de imagens da memória do corpo espiritual para a memória do corpo mental, a fim de que fique ali indelevelmente gravadas todas as imagens de sua vida precedente, que irão acrescentar no seu arquivo de memória profunda as experiências da vida anterior, a afeição do que ocorre no momento da desencarnação e aniquilamento do corpo físico, como se relatou assim? Pergunta. Em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Franciscano de Xavier, André Luiz, depois de falar sobre o fenômeno acima considerado, da revisão da experiência do momento da desencarnação, adicionou os seguintes esclarecimentos. É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas do corpo físico e do corpo espiritual. As diretrizes é que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Será força demais a interpretação do texto em querer entender que, seja no processo de restringimento para a encarnação, seja no processo de liberação do espírito da desencarnação, ocorre essa revisão automática de modo rápido de todas as experiências por ela própria vividas, sendo, no primeiro caso, transferidos para a memória do corpo mental e no segundo caso, transferidos para a memória do corpo espiritual? Pergunta. Eis, pois, uma colocação muito ligeira de um assunto tão sério, esperando que os estudiosos da doutrina o aprofundem, trazendo-nos mais luz sobre a questão, que abra entendimento para a compreensão de muitos fenômenos de nossa mente. Anuário Espírita, 1995. Possível acontece desdobramento de Eurípides, sonhos sob realidade. Meu pai logo se declarou espiritista, se tornou ardoroso admirador de Eurípides Barçanufo. Sua dedicação ao querido professor se transformara em muito apreço a esse missionário. Essa consideração lhe era correspondida, pois não só Eurípides lhe correspondia a amizade, como todos os elementos de sua família. Entre os irmãos de Barçanufo, um dos mais afeiçoados de meu pai estava Romilton Wilson. Muitas vezes em nossos encontros, quando ocorriam as comemorações em Sacramento da Hora da Saudade, nos dias 1º de maio e 1º de novembro de cada ano, vinha ao nosso abraço com a expressão carinhosa e chamava-os Domingos, o bom carpinteiro. Lembrava assim junto de mim quando esse carpinteiro desmanchava
os caixões de madeira que transportavam mercadorias para a loja do Somogico, cujas tábuas eram preparadas a plaina e enxo, com que forravam e assolhavam o quartinho de Eurípides contíguo à sua farmácia. Por aí se pode avaliar o grau de pobreza honrada de Dona Meca, parte do chão batido e de assoalho rústico. Quando o número dos obsidiados aumentava e eles não podiam ficar em pensões dada a violência que deles se apossava, às vezes fora do previsto, escalavam-se os companheiros de boa vontade para a vigilância noturna. E entre essas estava constantemente meu progenitor, Domingos Sarto Morato, e entre outros Francisco Trossoli, Galdino de Araújo, José Marciano, Jerônimo Gomide, Eulógio Natal, João Toscano, Cândido Valada, Senhor Goiano, Tonico Ferreira, Manuel Garcia, David Novelino, além de outros. Essa turma, previamente escalada, se revezava de 6 em 6 horas. Foto histórica de um dos bondes elétricos de passageiros em viagem experimental em 1913, nas imediações da Fazenda dos Palhares, local da subestação dos bondes que fazia o percurso da cidade de Sacramento, a estação de Cipó, da Companhia Mogiana da Estrada de Ferro, dos homens que estão em pé no bonde. Eurípides Bassanufo é o quarto, da esquerda para a direita. Numa manhã, surgiu Eurípides junto dele, se dirigiu ao meu pai. Ele falou que tiveram um encontro à noite com seu irmão, que lhe viria visitar. Efetivamente, naquele dia, desembarca do bondinho que cobria o trecho da estação de Cipó, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a cidade, o tio Leão Morato. Naquela noite, meu pai fez-se acompanhar do seu irmão, recém-chegado a Sacramento. Ao apresentá-la ao mestre sacramentano, ele lhe disse: "Não é este com quem me encontrei em sonho? Seu irmão deve ser outro a chegar ainda." Esse fato ocorreu em março de 1918, exatamente dias após chegava em nossa casa o tio Ubaldo, outro irmão de numerosa família de meus avós paternos. Vinha até Sacramento para tratamento de saúde, estava tuberculoso. A presença de Eurípides, ele confirmou ser este exatamente o personagem com que se encontrara em seu desprendimento, quando adiantou-lhe: "Já lhe consultei antes, meu amigo, seu remédio já está pronto." E pediu ao meu pai para ir buscá-lo junto da mesinha onde estavam outros vidros de medicamento. Tal não foi seu espanto ao constatar o nome: Ubaldo Sarto Morato, 24 anos, Passos, Minas Gerais. Após a desencarnação de Eurípides, no dia 1º de novembro de 1918, tio Ubaldo retornou à nossa família, residente em Franca, quando no mesmo ano ocorreu o seu desprendimento. Minutos antes, seu espírito divisou uma pleia de espíritos desencarnados que lhe vinham saudar. E entre essas entidades destacava-se a de Eurípides Bassanufo, a quem tanto se afeiçoara. Transcrevendo essa bela página do Dr. Ângelo Morato, publicada no jornal A Nova Era, Franca, São Paulo, 1993, queremos homenagear o saudoso amigo e companheiro que recentemente regressou ao mundo maior, deixando-nos expressivos exemplos de devotamento e serenidade à causa espírita. Anuário Espírita, 1995. O fenômeno do desdobramento é relatado desde a antiguidade. O
desdobramento não é fenômeno mediúnico, traço de projeção para fora do corpo somático, físico, do perispírito ou corpo astral. A rigor, qualquer pessoa pode desdobrar-se, desde que devidamente treinada, para evitar riscos desagradáveis. Sabe-se que a condição mental para o desdobramento é de maior importância, já que o fenômeno transcorre sob a ação de recursos psíquicos que devem ser da melhor qualidade. O valor moral e vida equilibrada são imprescindíveis ao sucesso da operação. De maneira geral, existem dois tipos de desdobramento: provocado pelo sono artificial e consequente do sono natural. O sono artificial pode ser promovido por um hipnotizador encarnado ou pela vontade de espíritos tecnicamente especializados. No sono natural é puramente fisiológico e dá-se com a redução da rigidez molecular dos neurônios, resultado do cansaço orgânico, desdobramento. O espírito e seu perispírito afastam do corpo inanimado, embora mantendo-se a ele ligado pelo cordão prateado ou fluídico, que concentra as energias que associam o espírito, perispírito e corpo físico. A pessoa desdobrada pode percorrer as regiões do mundo espiritual, superior ou inferior, por vontade própria, ou conduzido por um benfeitor ou obsessor, dependendo dos méritos que possua e das regras de vida que esteja vinculada. O desdobramento é algo de curiosidade e especulação de todos os povos ao longo da história. A própria Bíblia cita fatos que incontestavelmente se referem ao fenômeno. É o caso de Ezequiel 3,14, quando afirma: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste. No Novo Testamento há uma porção de outros casos. O mais conhecido Deus com o apóstolo Paulo, segundo narração feita por ele próprio na segunda epístola aos Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Plutarco sabia da antiguidade, narra o caso de Aristeu de Solis, que viveu na Sicília, Ásia Menor. Após uma queda violenta, Aristeu foi dado por morto. Quando ia ser sepultado, recobrou os sentidos e narrou, entusiasmado, as experiências vividas fora do corpo. A literatura espírita, desde Allan Kardec, trata do assunto, mas aspectos técnicos e práticos podem ser encontrados nas obras psicografadas por Chico Xavier, como Mecanismos da Mediunidade e Nos Domínios da Mediunidade, em que o autor espiritual detalha a ação do médium Antônio Castro com suas inddecisões, angústias e medos ao passar pela forte experiência do desdobramento. Revista Espírita, Brasília, dezembro de 1993. O Véu de Noiva, Anuário Espírita, 1995. Época: ano de 1948. Cenário: Fazenda Cachoeira, Esmeraldina, Minas Gerais. Personagens: Chico Xavier, Casais, José, Olga de Lima, Gel. Anfitriões: Rubens Alda de Castro, Romanelli, José Iracema, Saturnino Costa, José Hermínio Perácio, Luiz Costa, Antônio Loreto Flores e o autor destas linhas e outros. Chico Xavier era ansiosamente aguardado pelos anfitriões e pelos amigos para a festividade de inauguração da sede da Fazenda Cachoeira. No programa consta uma sessão espírita presidida pelo companheiro Perácio, com a presença do convidado especial. A reunião, marcada para as 20 horas, só tem início às 21 devido à demora do Chico, pois reconhecido no trajeto cidade-fazenda por inúmeras pessoas fazendo parar o carro. Carinhosamente as atendia. Enquanto isso, fomos todos para o pátio a fim de recepcioná-lo condignamente. A chegada, descendo do carro, o bondoso médio abraça-nos a todos, dizendo as palavras de fraternidade e ternura, assim como declinado o nome de cada um de nós. Fim dos cumprimentos, Chico disse nominalmente:
alguém conhecido por João Rosa, abraçando-o, mostrando-se feliz por encontrar ali. Então, caçoando, o saudoso confrade José Costa comenta: cuidado, Chico, os adversários costumam dizer que o espiritismo é fábrica de loucos. Aqui não há nenhum João Rosa. Imperturbável, o interpelado retruca: Pedro, João Rosa é desencarnado. Perplexo, porém descontraídos e eufóricos, fomos para a sala preparado para a sessão. Todos sentados em torno da mesa aguardavam o início dos trabalhos. Antes da prece inicial, o presidente Perá sugere a retirada de uma cadeira vaga, colocada à direita de João José Costa, advertindo a Assembleia: não é bom deixar a cadeira vaga à mesa de reunião. Chico, até então em silêncio, discorda delicadamente: a cadeira não está vaga, ocupa um irmão desencarnado. Fazem-se prece, leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, e começam os trabalhos. Aí Chico pede a palavra e esclarece: o irmão João Rosa, a quem cumprimentei ainda há pouco, lá fora, pediu e obteve permissão da assistência espiritual para participar desta reunião. Nesse momento, está sentado na cadeira aparentemente vaga. Vejo no espaço, um quadro dramático, diga-se trágico, emocionante. João Rosa, que era um viúvo, ao desencarnar, passa a sofrer o assédio da ex-esposa, a qual o tortura, mostrando-lhe vestida com o véu de noiva tinto de piche, disposta à vingança implacável. E ante a admiração dos demais prossegue: João Rosa, visivelmente traumatizado, nos diz que seu casamento foi um fracasso, jamais conseguiu harmonizar-se com a esposa, vivendo o casal sob impacto permanente do fogo cruzado do desajuste conjugal, até que a morte o separou. Após ligeira pausa, o médium retoma a descrição do quadro, detectando por sua vidência no plano espiritual. João Rosa diz que, ao comprar os aviamentos para a mortalha da loja de José Costa em Sabará, indagou-lhe como proceder com o véu nupcial que a falecida guardava com preciosa relíquia, ouvindo do outro que deveria pichá-lo e com ele envolver o corpo da morta, e recebendo mesmo de presente uma lata de piche, seguiu à risca um macabro conselho. Agora desencarnado, há 25 anos, arrosta no espaço terrível confronto, pois ambos, vivendo em zona trevosa, dão prosseguimento ao conflito, sob insuportável clima de ódio, ressentimento. E atentem, caros irmãos, o acaso não existe, pois não foi à toa que o João Rosa veio até nós, enxertando o seu pedido de socorro, e só há uma maneira infalível de se pôr termo a tal discórdia entre as duas almas predestinadas. Eu pediria então ao querido irmão José Costa que orasse contritamente ao Pai Nosso, após rogar com a misericórdia de Jesus o necessário perdão pelo gesto leviano, impensado, descaridoso que praticara com um mau conselho e invigilância. Sensibilizado e com o rosto banhado em lágrimas, José Costa ora fervorosamente, a comoção embargando-lhe a voz e as palavras sinceras a brotar-lhe do amago da consciência. Fim da prece, tocada de profundo sentimento de amor e humildade. Retoma Chico a palavra, descrevendo a fase final da emocionante visão. As lágrimas de nosso irmão José Costa, como vaporosas emanações divinas, subiram ao céu, retornando em cascata de luz bendita que, projetando-se sobre o casal, incidindo sobre o véu negro de rancorosas vibrações, transforma um manto angelical em manto angelical, qual veste nupcial com a alvura da neve. Agora reconciliados, ambos abraçam, selando com um beijo nova aliança na catedral da alma, entre rosas e lírios, ante a amplidão infinita. Leitor amigo, narrei a você um fato real da vida, do qual fui testemunha em 1948. Daí ressalta, mais uma vez, o invencível poder da oração, o poder do perdão e principalmente o imenso poder do amor. A fé dos espíritos é raciocinada. Assim, raciocinemos sobre esse fascinante evento, pela grande lição que encerra, e agradecemos ao Pai Celestial a bênção de termos no mundo, no Brasil e particularmente em Uberaba, essa grande luz que é o boníssimo irmão Francisco Xavier, José Jacinto Alcântara, de Belo Horizonte, a Flama Espírito, Uberaba,
Agosto de 1993. Anuário Espírita de 1994.